Isto, está chegando a nossa irmã Ângela Cristina. Nós estamos começando a nossa aula. Esta é a terceira aula da nossa matéria Evangelismo e Missões. Estamos no módulo número 1, tá? Módulo número 1, que é a parte de evangelismo, é a terceira aula. Hoje é quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022, quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022, curso básico em teologia, turma das quartas-feiras. Meus irmãos, eu geralmente não faço pedidos, como eu vou tomar o atrevimento de fazer um aqui agora, e eu não faço com todas as turmas. Não me sinto muito à vontade, porque talvez eu possa ser um pouquinho mal interpretado, tanto que eu já estou há 2 semanas orando a Deus e pedindo uma direção de Deus, né? Como é que eu vou fazer a coisa? Se eu faço esse pedido a todas as turmas de uma vez, ou se o Espírito Santo me guiasse para eu fazer a uma única ou duas turmas. E Deus colocou muito forte no meu coração eu só fazer esse pedido a esta turma, porque eu não sei, eu sou obediente como ele, quando ele me orienta, como ele me fala. E qual é esse pedido? Você está talvez um pouco curioso. A maioria dos Oh, nossos pais e irmã Darlete, Deus abençoe, ai, prazer rever. A pastora Darlete hoje está conosco, ela é da turma da terça-feira, teve uma situação de compromisso que não pôde adiar, então hoje ela está conosco aqui para aproveitar a aula da quarta, que praticamente é a mesma da terça. Seja bem-vinda, pastora. Tá? amém, obrigada. Gente, como eu estava falando, Deus me deu uma orientação para eu fazer esse pedido só à turma da quarta. Aí você vai se questionar, que pedido é este? A maioria dos nossos alunos da Academia Bereia são todas do norte, ou seja, Massachusetts, New Hampshire, Connecticut. Temos um número pequeno aqui na Flórida, 9 alunos, temos 11 alunos de New Jersey, 7 do estado de Nova York e o restante espalhados pelo país. Mas o grosso dos nossos alunos estão em Massachusetts e Connecticut. Como é de conhecimento de vocês, nessa época do ano é uma época de frio e há uma tendência para alguns que trabalham perderem os seus trabalhos ou terem as suas horas reduzidas, piorando um pouquinho com a questão da pandemia. E por que eu estou tocando nessa tecla? Infelizmente, nos 2 últimos meses, chegamos a perder quase a metade dos alunos. Então, nós estamos com algumas boas dificuldades, até mesmo para manter-nos de maneira básica, né? Nós perdemos mais de 30 alunos nos últimos 2 meses. Chegamos a ter 104 alunos, hoje estamos reduzidos a um pouco menos de 68 alunos. E eu tenho tido notícias nos últimos dias que deveremos perder nas 2 próximas semanas mais 15 alunos, pelas mesmas razões, né? Alunos que estão perdendo horas de trabalho, alunos que estão com muitas dificuldades de cobrir suas despesas básicas na sua casa, e o aluno me pergunta, pastor, o que é que eu faço? Pago a mensalidade ou eu cubro minha conta de luz ou de gás? Eu fiquei, isso, meu irmão, que pergunta. Entre você cuidar da sua casa, da sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, que Deus te abençoe, vai à luta. Ou seja, o que a gente vai fazer? Aqui não tem negociação. É a família prioridade, a família é número um, entende? Então a gente não tem como negociar em se tratando, né, de família. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Eu dou esse conselho cristão e bíblico. Se você tiver que negociar entre uma situação e a sua família, não negocie a sua família, tá? Dê a prioridade à sua família, ela é a mais importante. Entendemos que Deus sabia disso tudo? Claro, ele melhor do que ninguém já sabia que iríamos passar, né, esse momento bem apertadinho, bem difícil,
15 de março do ano passado, a nossa escola iniciou. Para a glória do Senhor, entramos com força total, avançamos, passamos um ano de 2021 abençoados, apesar da pandemia, e agora estamos passando um momento de provinha, é um momento de dificuldade. A razão do meu pedido são dois: estarmos em oração. Vocês que puderem estar em oração e até mesmo jejuando nos próximos dias em favor da nossa escola, eu agradeceria muito. Quantos podem estar orando para que o Senhor envie a provisão? E a provisão que eu estou pedindo é que o Senhor mande novos alunos, novos alunos. Se você, não quero colocar nenhuma obrigação sobre nenhum de vocês, mas se você sentir no coração e puder ajudar, indicando a nossa escola a um servo de Deus, ou uma serva de Deus, não é? Que tem interesse de pegar firme no estudo da palavra de Deus, ficaremos agradecidos e felizes, né? Porque é unir o útil ao agradável. O agradável é termos todos juntos para fazermos a obra do Senhor e aprender a palavra. E o útil, ajudar a manter agora, que estamos vivendo um momento um pouquinho difícil, a estrutura da nossa escola, porque perder quase a metade não é brincadeira, é um negócio, dá uma batida pesada no orçamento, na manutenção, mas estamos aqui, firmes, né? Crendo que o Senhor vai prover. Né? Por exemplo, nosso irmão Márcio, né, que esteve na aula passada, veio, fez o drive test, foi aprovado, né? Ele dirigiu bem e gostou da pista, e está aqui, indicação do irmão Zandro, da irmã Fernanda. Irmão Zandro, Deus abençoe, irmão Zandro, pelo seu carinho, pela sua indicação, entende? Muito, muito feliz, né? Não, partindo do irmão Zandro, como de qualquer um de vocês, é bênção, é do céu. Assim que deixo vocês na liberdade, ninguém se sinta constrangido, tá? O pedido, na verdade, de oração, para que vocês estejam orando. Quem sentir no coração também de jejuar nos próximos dias, para que Deus traga um mover de novos alunos na nossa escola, amém. Fique à vontade. Mas o pedido de oração, sim, eu conto 200% para que o Senhor possa estar suprindo as necessidades da nossa escola, mantendo-a de pé, porque foi Ele que levantou essa escola, não fui eu, por mero desejo meu, pela minha vontade. Tá? E se você se sentir na liberdade de indicar a nossa escola a uma outra pessoa, fique bem à vontade, tá? Fique bem à vontade, muito bem à vontade, você coloque então essa pessoa em contato conosco, que com muita alegria a gente estará recebendo esta indicação que você venha fazer, e Deus vai estar, pela sua bondade e misericórdia, suprindo, né, tanto a sua necessidade como também as necessidades da nossa escola. Todos me entenderam, gente? Todos me entenderam? Todos me entenderam? Obrigado mesmo, de todo o meu coração, tá? E vamos estar agarradinhos em oração. Eu não vou fazer esse pedido a nenhuma turma da nossa escola, senão a vocês, porque Deus falou bem claro ao meu coração: só peça a turma de quarta-feira. Não sei por quê. Deve ter um mistério aí que lá na frente vocês vão entender. Eu, de momento, não estou entendendo muita coisa, não, né? Mas graças a Deus por tudo. Vamos então à nossa apostila, página 7. Estava me esquecendo. Parabenizo aos irmãos, né? Com exceção do irmão Márcio, que entrou recentemente, também de alguns irmãos que me apresentaram uma situação bastante excepcional, mas eu creio que a boa maioria aqui fez a prova de geografia bíblica, assim que parabenizo, tá? A vocês que se esforçaram muito, muito, muito para fazer a prova, e o resultado saiu de bom a excelente. Assim que muito obrigado pelo esforço que vocês fizeram para glorificar o nome do Senhor. Quero ter certeza que irmã Cristina, irmã Irlani estejam me ouvindo. Por favor, irmã Irlani. Pastor, estou te ouvindo, mas eu estou no banho, ok? Perfeito, você está no manto, entendi. Yes. Irmã Irlani, está me ouvindo, irmã Irlani? Que eu, de momento, não tenho o seu visual, o seu vídeo. A senhora me ouve? Irmã Irlani não tem... A paz, escuto sim, pastor Prestes. Isto. Quando a irmã puder entrar no vídeo, fique à vontade. Agradeceria, mas eu sei que a senhora deve estar
envolvido em alguma situação, mas quando assim que a senhora puder estar com o vídeo aberto, agradeceremos. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Vamos lá, então. Eu fiz uma postagem há alguns minutos atrás. Eu não sei se vocês leram essa postagem. Alguém conseguiu ler essa postagem? Tá, deixa eu então relembrar para quem passou desapercebido. Tá? Essa postagem está se referindo ao trabalho da matéria de evangelismo. Quando se lembram que não teremos prova, senão um trabalho e isto. Eu mandei para as 3 turmas que temos sincronizados essa matéria, terça, quarta e quinta. Só a pastora Darlete, que é da turma da terça-feira, mas ela recebeu lá no grupo dela a postagem referindo-se à turma dela, mas é praticamente a mesma coisa, só diferencia as datas, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Recebi. Isso, perfeito, pastora, maravilha. Só então para recapitular, lá no grupo você vai ver o seguinte: nós mandamos uma fonte de pesquisa para o trabalho de evangelismo, que é um site, um link que vai dar dentro de um site, tá? Que fala sobre a questão de evangelismo, e mandamos 2 arquivos em PDF, 2 arquivos em PDF sobre evangelismo e missões. Além da apostila, além desses 2 arquivos e do site, você vai ter, então, uma boa fonte de pesquisa para responder o questionário que está lá no finalzinho. Ó. Se alguém se esqueceu, o trabalho vai ser isso aqui. Ó. Isso aqui. Você vai responder o questionário, certo? O questionário. Só vai me enviar respostas. Eu tinha que fazer hoje a postagem, não tive tempo, mas eu vou amanhã, se Deus quiser, fazer a postagem do modelinho de como vocês vão postar as respostas. Não são perguntas e respostas, apenas as respostas. Dou preferência que o aluno faça, como já que orientamos, né? Até vou ler de novo. Eu vou ler de novo aqui, ó. Entrega do trabalho de evangelismo, módulo 1, turma das quartas-feiras. Turma da terça, turma da terça, turma da quarta, turma da quarta. A primeira entrega da data vai ser 23 de março, a primeira data de entrega. A segunda, 30 de março. Não vai haver uma terceira nota. Aliás, uma terceira data. Os trabalhos deverão constar o nome do aluno e enviados de forma clara e nítida, sem rasuras, ao nosso privado do WhatsApp ou ao nosso e-mail, como eu estou aqui me referindo. Qualquer dúvida ou pergunta que o aluno tenha, por favor, fale conosco, certo? Conto com a pontualidade de vocês. Quem não puder entregar no dia 23, terá a data do dia 30 de março como a última. Se chegar dia 30 de março e não me entregou, paciência. O aluno vai ficar sem nota e até correndo o risco de ser reprovado nesta matéria. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? E isto, se no meio do caminho surgir alguma dúvida, por favor, não deixa passar muito tempo. Entre em contato comigo o mais rápido possível, que eu terei todo o prazer de lhe ajudar, de lhe orientar, de lhe, enfim, mostrar o caminho para você não cometer nenhum tipo de equivocação. Segunda coisa importante, estou tomando um tempinho para dar esses avisos. Quantos leram uma postagem que eu fiz também, dias atrás, sobre a semana de férias? Isto, eu terei que ter essa semana toda livre, porque eu estarei fazendo com a minha contadora o levantamento de toda a contabilidade da nossa escola, né? É uma contabilidade, inclusive, muito complexa, porque uma coisa é você fazer a contabilidade do seu imposto pessoal e outra coisa de uma escola, que é bem diferente, né? Talvez você que tem a companhia saiba o que é isso, né? Uma coisa é você fazer o teu imposto pessoal e outra coisa é você fazer o imposto da companhia, e é bem mais complicado, e o governo cai em cima, em qualquer errinho, por mínimo que seja, e nós não queremos de forma nenhuma, vai ser o primeiro ano que nós vamos apresentar os impostos da Academia Beré, então vamos ter que gastar realmente um considerável tempo. De sorte que a próxima aula da semana que vem não teremos. Voltaremos à normalidade das nossas aulas, no dia 2 de março. Deixa eu ver aqui se está batendo
direitinho. Hoje são dia 2 de março, eu já fiz essa postagem. Voltaremos a ter a aula normal. Então, a próxima aula, 23, não teremos, porque vai ser toda a semana de férias, ok? Para todas as turmas, para que nós tenhamos o tempo necessário, com tranquilidade, para levantar todos os registros contábeis. Aí, dia 2 de março, voltamos com a 4ª aula de evangelismo e missões. Nesse meio tempo, lembra-se que também o aluno que ainda não pagou a sua mensalidade do mês de fevereiro, este mês, como tem 28 dias, a data limite até o dia 28, não dia 30, porque não temos 30 de fevereiro. Então, se você que não fez o pagamento da mensalidade de fevereiro, lembre-se que até o dia 28. Perfeito? Acabou os avisos. Vamos voltar agora para o que interessa. E se eu não falo agora, gente, para me lembrar depois, é uma tribulação. Página 7. Estamos falando do Manual do Obreiro do Evangelismo Pessoal. E, sem dúvida, sem uma gota de dúvida, o Manual do Obreiro do Evangelismo Pessoal, isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Me permita introduzir essa aula de hoje fazendo algumas observações, até algumas delas um pouquinho preocupantes. Me preocupa muito. Nós estamos vivendo uma época difícil, sem dúvida nenhuma, mas com muitas facilidades. Como facilidades? Irmãos, eu tenho dificuldade de entender. Nós temos uma tecnologia gigantesca ao nosso favor, começando por isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, né? Um telefone celular. Quem de vocês hoje não tem um telefone celular? Não tem. Estou falando sério. Se não tiver, nós fazemos uma doação. Mandamos um para você. Sério. Nós fizemos a doação para um aluno há 2 meses atrás. O dele havia quebrado, literalmente quebrado, e ficou apertadíssimo nisso aqui. Aí me deu o coração. Peraí, como é que o irmão está se comunicando? Com o telefone do meu primo. Quando ele me disponibiliza, eu pego as minhas mensagens e os meus recados. Não, não faz sentido. Como é que praticamente ele também tomava carona de um outro aluno para ter acesso às mensagens e às postagens da turma dele. Aí eu falei, não, isso não faz sentido, peraí, vamos fazer um negócio bonito para glorificar o nome do Senhor. E decidimos surpreender esse aluno, mandamos pelo correio, o menino teve quase um infarto. Que isso, pastor? Claro que a gente não mandou um iPhone 13 Pro Max. Você vai ter pensado que foi um iPhone 13 Pro Max? Não, mas nós mandamos um telefone bom, de qualidade, desbloqueado. O menino quase infartou. Sou doido, pastor. Não, Deus falou no meu coração. O que é isso? Você já está 2 semanas sem ter o seu telefone celular. Está sem trabalhar 1 mês. Não está podendo pagar a mensalidade dele já 2. Eu vou ficar insensível à necessidade desse aluno? Não, vamos apertar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, entendeu? E mandamos, né? E Deus foi glorificado, estamos felizes, está lá, feliz da vida. Eu só estou tendo um problema. Ele todos os dias me manda de 2 a 3 mensagens no meu WhatsApp, agradecendo. Nada, agradece a pessoa certa, rapaz, agradece a Jesus, agradece a mim. Não, pastor, ninguém fez isso. Na América, em 15 anos que eu estou aqui, eu nunca ganhei um negócio. Fica quietinho, irmão, só agradece e glorifica ao Senhor. Por isso que eu estou perguntando, se alguns de vocês não têm um celular, não tem problema, eu não vou poder te dar um iPhone 13 Pro Max, mas um telefone bom para que funcione. Caso você não tenha, tudo bem. Mas graças a Deus que todos têm. Se nós temos um aparelho celular, então nós temos acesso o quê? A muita informação. Concorda comigo? Concordo. Se você tem um iPad, dobra a capacidade de acesso à informação. Né? Fiquei feliz que hoje o Lucas, no começo da aula, estou com um tablet, agora o negócio está bonito. Não, agora ele está igual a gente grande, já era gente grande, ficou mais grande ainda. Se você tem um telefone celular, um tablet e um iPad, você está no limbo, está no céu. Se você tem um computador de mesa ou um laptop, está na bênção. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla?
Não temos desculpa diante de Deus em dizer não tenho acesso à fonte de informação. E pior do que isso, não tenho acesso, pelo menos aqui, a uma Bíblia eletrônica. Quantos tem no seu celular um exemplar de uma Bíblia eletrônica? Irmãos, eu sei que eu estou falando, mas eu fico impressionado que tem obreiros que não têm uma Bíblia ou acesso a uma Bíblia. Como é que é isso? Tem obreiros que não têm acesso de uso da Bíblia? Acredite. Acredite. Eu tenho visto coisas tão absurdas nesta vida. Conheço diáconos que não têm um exemplar da Bíblia e não manejam. Conheço pastores, conheço evangelistas. É uma coisa absurda, absurdíssima. E os que têm alguns, não sabem manejar isso aqui. Não sabem, ó. Esses dias eu fui numa igreja, não estou falando isso para constranger ou envergonhar ninguém. Me deram a oportunidade para me dar uma saudação e eu convidei a igreja, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Obadias. E 3 obreiros atrás de mim no púlpito. Obadias? Aonde está isso da Bíblia? Obadias? Aí eu de leve virei o pescoço e eu vi uns 3 obreiros quebrando a cabeça. Tem certeza que está na Bíblia? Aí um irmão, está lá perto de Judas. E eu fiquei, o quê? Eu pensei que era brincadeira. E repetiu pela segunda vez. Está lá perto de Judas. Vai lá que você vai encontrar. Aí Sangue de Jesus. o outro gritou, não, tem alguma coisa errada, porque eu vejo aqui Judas e Apocalipse e está Obadias no meio. Irmãos, é assustador. Não estou falando isso para envergonhar, mas tem obreiro que não sabe manejar isso aqui. O básico disto aqui. Por não saber manejar o básico da Bíblia Sagrada, como ele vai evangelizar? Como ele vai ter uma noção básica de evangelismo? Isso é vergonhoso, tá? 2 de Timóteo 2,15. Você já leu esse texto alguma vez? Vamos lá comigo? Quem pode abrir esse texto e lê-lo em voz alta? Aquela voz bonita, cavernosa, de locutor de FM. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu sei que você já leu esse texto, ó, mas muitas das vezes nós não percebemos o que esse texto nos revela. Segunda de Timóteo 2,15. Vamos lá. Quem encontrou pode abrir, ler em voz alta. A Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Obrigado, irmã Fernanda. Como a irmã Fernanda está aí inspiradora ao seu esposo, o irmão Zandro vai fazer agora o eco, para deixar sua esposa mais feliz e o nosso coração também. O irmão Zandro vai ler o mesmo versículo, só que um pouquinho mais devagar, para fazer o eco da irmã Fernanda. Vamos lá, irmão Zandro, por gentileza. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Quem entendeu o texto ao lê-lo? Vamos lá? Alguém entendeu o texto ao lê-lo? Alguém aí não conseguiu entender o texto no momento que fez a leitura? Alguém aí não conseguiu? Não? Ok. Quero então entender que a grande maioria aqui entendeu o texto. Agora eu vou levar vocês a certos pontos do texto que geralmente nós não observamos, que são os detalhezinhos. Aí eu te convido a ter caneta e papel para anotar os detalhezinhos do texto. E muitas das vezes até podemos entendê-lo, mas nós não enxergamos os detalhezinhos do texto. Vamos lá? Procura-te, primeiro detalhe desse texto, que muitos não percebem. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado. Preste atenção. Se o Espírito Santo inspira Paulo a escrever essa frase para Timóteo desta maneira, procura apresentar-te a Deus aprovado. O que isso quer dizer? O que Paulo, da parte de Deus, está aqui ensinando a Timóteo.
Porque vão existir obreiros que, ao se apresentarem a Deus, não vão ser aprovados, serão reprovados. Quantos estão me entendendo, gente? Porque não teria lógica, não teria um sentido claro de Paulo colocar essa palavra só para enfeite, só para adorno do texto. Não, não, não. São aqueles que vão passar pelo tribunal de Cristo, as obras vão ser de palha, a queimar. Não tem jeito. Nós queremos fazer o curso de escatologia, mas vocês acreditem, nós não conseguimos nem 6 alunos. Por isso que nós cancelamos. Nós iríamos fazer 1 ano, mas conseguimos só 4 alunos. E os 4 alunos ficam... Meu nome estava na lista? Hein? Está. Meu nome estava na lista? E o irmão meu? também. Não passou de 4 alunos. Somente 4 alunos. Se tivermos 15, nós arrancamos concurso. Mas até agora só temos 4 alunos, incluindo o irmão. O meu também estava no número, estava lá, né? A senhora é o número 4. Oh, meu Deus. A senhora é o número... Não passamos de 4 alunos. Vamos Com 4 orar alunos, para ter mais alunos. eu vou ter que fazer o curso, então, em menos tempo, em 3 meses, um super intensivo. Talvez seja porque o tempo assustou. 1 ano, para muita gente, 1 ano é demais. Então, a gente vai fazer um relançamento no mês de abril, com 3 meses de duração. Infelizmente, vai ficar curtinho, mas vamos fazer em 3 meses. Talvez a gente vai conseguir mais alunos. Queria ter nascido de 80 para fazer um de 4 anos. Mas isso aí é o Lucas, está cheio de fome. Vamos voltar lá. Procura te apresentar a Deus aprovado. Como o Lucas mesmo já adiantou, né, olhando para a escatologia, nem todos os obreiros da obra do Senhor serão aprovados. Vai ter, e já estão existindo hoje, obreiros reprovados. Segunda coisa, segundo detalhezinho. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Olha só, de não ter de se envergonhar. O que aprendemos aqui? Paulo está querendo dizer o seguinte a Timóteo. Timóteo, tem obreiro na casa do Senhor que está trazendo vergonha para ele próprio e para o nome do Evangelho. E, sobretudo, na área da evangelização. Só uma tremenda de uma negação. Então, hoje, ter o nome de pastor, evangelista, presbítero, diácono, missionária, profeta, apóstolo, querubim, semideus, não quer dizer nada. Você pode ter o título, mas se não tiver o chamado e o amor pelas almas, tudo é inútil. Você pode evangelizar sem ter o título de pastor, pastor, evangelista, diácono. Não precisa de título para evangelizar, você precisa de chamado, de paixão, amor pelas almas. Tá? E quando não existe este amor, essa paixão, claro que você vai trazer vergonha. Não você, a pessoa, não é? Vai trazer vergonha para o Evangelho e para ela mesma. Terceiro detalhezinho que diz esse texto, que maneja bem a palavra da verdade. Vou repetir, que maneja bem a palavra da verdade. O que isso quer dizer? Quando você lê esse texto no grego koiné, sugere uma ideia de um corte preciso, equilibrado e certeiro. Como assim? Alguns aqui vão passar para o bacharel em teologia, né? Que vão chegar a fazer a escadinha, terminar o básico, parte para o médio e depois para o bacharel. No bacharel, nós teremos 2 matérias. Introdução ao grego do Novo Testamento e grego 1. Nós vamos, então, fazer a análise dos textos nos originais do grego koiné, o idioma usado para a redação do Novo Testamento. E aí os alunos que chegarem a esta parte vão descobrir uma coisa bastante interessante, que o apóstolo Paulo usou um termo militar. Geralmente, Paulo, quando ele escrevia sobre figuras de linguagem comparativas, que a Bíblia chama de analogias, ele costumava usar termos técnicos, ou seja, termos técnicos no grego, mas de uma maneira que todos entendessem. Então, quando ele usa essa expressão, que no português lemos maneja bem
a palavra da verdade, ele está lembrando aos seus leitores o uso da espada romana. Existem vários tipos de espada, e todas as espadas, geralmente, têm uma lâmina. Todas. É como uma faca. Mas a espada romana, não. Ela é bem diferenciada. Sabe por quê? Porque ela tem 2 lâminas. Ela tem 2 gumes. É o que diz lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é mais penetrante, é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, de 2 lâminas. Então, primeiro detalhezinho, a espada romana tinha 2 fios ou 2 lâminas, cortava dos 2 lados. Tipologicamente, o cortar dos 2 lados fala do cortar para o lado do pecador não arrependido e cortar para o lado do pecador arrependido, que somos nós, os cristãos, servos de Deus. Outra peculiaridade da espada romana era uma espada pesada, curtinha, porém pesada. Ela media aproximadamente de 65 a 90 centímetros, quase 1 metro, mas ela pesava de 3 a 6 quilos. Então, um soldado pequenino de corpo não tinha força suficiente para empunhá-la com uma só mão. Os escritos dos historiadores Suetônio, Heródoto, Filo e Eusébio de Cesareia deixam bem claro que a espada romana exigia o uso das 2 mãos. Você pode ver um filme de um soldado romano empunhando com uma só mão. Pode ser que o diretor do filme não tenha sido fiel na descrição histórica do fato, ou, em última análise, aquele soldado romano tinha uma boa compleição física, corporal, ou seja, tinha um bom adestramento muscular na mão para segurar todo aquele peso, que variava entre 3 a 6 quilos. Mas, no geral, segundo o que se estuda pela história, se usavam as 2 mãos para o manejo da espada romana. Primeiro, por causa que era de 2 lâminas. E no momento que você usa as 2 mãos, você corta tanto de um lado como de outro com toda facilidade, sem perder o equilíbrio, sem perder o alvo do corte. Tá? E segunda coisa, as 2 mãos proporcionavam o quê? Apoio, equilíbrio, para contrabalançar aquele peso que oscilava entre 3 a 6 quilos. Vamos trazer isso para o conselho que Paulo dá a Timóteo, que maneja bem a palavra da verdade. Hoje tem obreiros que não estão tendo o uso da espada, segurando-a com firmeza. E pior, não estão sabendo dar o corte certo. Estão trazendo vergonha ao evangelho e estão deixando a desejar. Então, não é aceitável um obreiro não ter um conhecimento básico deste livro para evangelizar. Se ele não tem o conhecimento básico desse livro para evangelizar, ele vai trazer o quê? Vergonha para o evangelho. Então é melhor ele ficar caladinho, quietinho, e até mesmo reconhecer que ele não foi chamado devidamente para ser obreiro. Aliás, muitos têm chamado, mas não têm o preparo. E muitos têm o preparo, mas não têm o chamado. Então, de que vale ter o chamado, mas não tem o preparo? E que adianta ter tanto preparo, tanto diploma? Eu conheço um pastor que me dá vergonha de entrar no escritório da igreja dele. É diploma de parede a parede. Eu não consigo ver a cor da parede. Irmãos, não é exagero, não. Eu queria um dia fotografar, mas ele fica com o olhão desse tamanho. E deixa bem claro, ele colocou até um cartazinho, né? Do not take pictures. Não tire fotos. Mais de 80 certificados de diplomas de parede a parede, como querendo dizer, eu sou o cara. Não. Quem é alguma coisa não precisa provar, precisa ser, precisa exercer. E esse é o problema que estamos tendo hoje. Obreiros que precisam ter um nome para fazer alguma coisa, mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que temos que ter
As duas coisas bem básicas. Chamado e preparo. De nada vale tanto preparo se eu não tenho o chamado, o amor pelas almas. Vamos lá. Por esse problema, hoje é muito comum você ver obreiros evangelizando e usando textos fora de contexto. Me acompanhe aqui. Quem de vocês já teve uma dificuldade? Preste atenção na pergunta que eu vou fazer. Quantos de vocês aqui já tiveram dificuldade ao ler um texto? Preste atenção. E, de repente, você se depara com o seguinte problema. Não consigo entender o que esse texto está querendo me dizer. Alguém já teve esse problema? Alguém já teve esse problema mais de 2 vezes? Mais de 2 vezes? Louvado Principalmente seja... o livro de Levítico. Misericórdia. Eu fico feliz de saber que eu sou, então, uma pessoa normal, que eu pensava que eu era normal. Que, às vezes, eu tenho, não 2, eu tenho mais de 5 vezes. Aí eu fico enterrado naquele texto até eu ter uma resposta, ou pela revelação do Espírito, ou pela revelação do Espírito quando nós estudamos a palavra. Porque a palavra ela pode ser a nós revelada de 2 formas. Por uma revelação direta do próprio Deus, que não vai se contradizer com o conteúdo da palavra escrita, ou Deus vai nos levar a estudá-la, e aí traz a revelação para que compreendamos o significado. Então, graças a Deus, eu não sou a única pessoa que também passa por esse mesmo problema. Você vai notar agora quais os critérios imediatos que eu preciso ter em mente para eu interpretar corretamente um texto. Isso vale muito para a questão de evangelização. Porque tem gente que pega texto que não tem nada a ver. É a mesma coisa que pegar, com todo respeito, meia para proteger a cabeça. Embora é absurdo, né? No Brasil eu conheci pessoas que usavam meião para fazer touca, mas não tem nada a ver, certo? Mas hoje eu vejo obreiros que pegam textos bíblicos, algo parecido a luva para proteger nariz, ou luva para proteger ombro, ou outra parte do corpo que não tem nada a ver. E isso é vergonhoso. Não julguei, Jesus não condenou mulher samaritana. Isso é um deles. Mas esse aí é forte. Agora eu vou dar alguns textos aqui que vocês vão ficar de boca aberta. Repito, tem obreiro hoje que estão usando textos que não tem nada, absolutamente nada a ver quando estão evangelizando, porque são textos fora de contexto. Anote aí, os 3 critérios que eu preciso usar para, de imediato, tentarmos interpretar corretamente um texto. Eu tenho que analisar o pano de fundo histórico. Analisar pano de fundo histórico. Primeira coisa, quando eu pegar um texto, eu tenho que analisar quando esse texto foi escrito. Este texto teve validade para aquela época ou para todas as épocas? Isso chama-se pano de fundo histórico. Segundo critério para eu interpretar corretamente um texto bíblico, pano de fundo social. Eu tenho que analisar para qual sociedade ou em que sociedade foi escrita o texto que eu estou lendo. Sociedade hebraica, judaica, sociedade romana, sociedade caldeia, babilônica. Que sociedade? Que etnia? Que raça? Terceiro critério, critério geográfico. Estudamos geografia bíblica e vocês chegaram à conclusão que, se a gente não tem uma noção básica de geografia bíblica, é muito fácil você colocar Caldeia dentro de Buenos Aires. É muito fácil você colocar o Monte Ararat nos Alpes suíços e fazer uma salada terrível e você se perder dentro da Bíblia. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Eu vou repetir. Você tem que levar em consideração 3 panos de fundo. Pano de fundo histórico, pano de fundo social e pano de fundo geográfico. Aonde, no tempo e no espaço, se localiza a narrativa do texto que eu estou lendo. Babilônia, Grécia, Caldeia,
Itália, Espanha, África, Ásia. Aonde? Aonde? É uma cidade, está envolvendo um rio, está envolvendo uma montanha, um planalto, uma planície, um mar. Aonde? Quando nós descobrimos esses três panos de fundo, pano de fundo histórico, pano de fundo social, pano de fundo geográfico, aí eu vou para a interpretação por contexto. O que é contexto? Os versículos que estão antes e os versículos que estão depois do texto que eu estou lendo. Isso chama-se lei do contexto imediato. Lei do contexto imediato. Porque eu posso interpretar um texto baseado também nos contextos. O que está antes e o que está depois do texto que estou lendo. E tem o segundo, que é o contexto remoto. O que é o contexto remoto? Aonde dentro da Bíblia eu vou encontrar textos parecidos ou exatamente iguais, que falem do mesmo assunto. Quando lançamos mão desses critériozinhos que são básicos, isso aqui é o arroz com feijão da correta interpretação do texto bíblico, aí eu posso dizer com segurança, agora eu vou começar a interpretar corretamente a Bíblia. Mas esse é um trabalho de investigação. E um trabalho de investigação toma-se tempo. O povo de Deus tem, infelizmente, um problema. Tem vários, mas o mais grave em relação à Bíblia é não ter paciência para dar tempo ao Espírito Santo trabalhar na nossa mente e no nosso coração para abrir o panorama da correta interpretação bíblica. Vou mostrar para você pelo menos 2 textos. Não estou fugindo do assunto, não, gente. 2 textos. Um relativamente difícil, mas os pregadores usam demais em culto de missões. E o outro texto eles usam demais em culto de avivamento. Não tem nada a ver. Quando a gente estuda esses 2 textos, uou, você vai ficar de boca aberta. Não tem nada a ver. Vamos que os pregadores usam muito nos cultos de missões. Salmo 2, versículo 8. Abra lá comigo. Todos, por favor, tenham as suas Bíblias abertas. No Salmo 2, verso 8. Salmo 2, verso 8. Quem pode ler esse Pode texto? ler? Por favor, por gentileza. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Quem já ouviu esse texto sendo pregado em culto de missões? Alguém já ouviu esse texto? Sendo pregado em culto de missões. Irmãos, você não tem ideia do que significa esse versículo. Vamos lá. Eu, com carinho, com ética, com amor de pai, porque eu sou pai, eu tenho um menino de 25 anos de idade, não sou melhor do que ninguém. Eu sou um homem de meia idade, tenho 62 anos de idade, não tenho vergonha dos cabelos brancos, né, que pelo menos aqui em Pacha eu tenho, né? Em cima, decidi ficar igual os irmãos João Cavalcante. Somos iguais. Decidi ficar jovem em cima, mais velho embaixo. Mas o irmão João, que é mais sábio, não quer ficar velho de jeito nenhum. Então ele, Mas eu também acredito que a inspiração da sua digníssima esposa, né? Que deve ter de João, fica bonito, João, de cima a baixo. Mas no meu caso, não. No meu caso, minha esposa não me liberou. Ele disse, fica só jovem em cima, embaixo mantém a tua idade. Falei, bem, que se você eliminar essa parte aqui, você vai ficar com o rosto de bumbum de criança, mas deixa quieto. Mas tudo bem. Mas a questão é a seguinte, irmãos, este texto que nós acabamos de ler não tem nada a ver em ser usado para aplicar em culto missionário. Vou repetir. Este texto que acabamos de ler
Não tem cabimento você usá-lo para aplicar em um culto missionário. Quantos estão me entendendo? Aí alguns estão até assustados. Peraí. Então, o que exatamente está querendo dizer esse texto? Você vai descobrir duas coisas quando você lê o capítulo, aliás, o Salmo de número 2, não é capítulo, é Salmo, tá? Se você ler com atenção o Salmo de número 2, você vai ter uma enorme surpresa. Olha o que diz aqui, no versículo 1. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam... Vamos ler ele é curtinho, não dá dor de cabeça, não. Ó. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Aí vai. Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Verso 4, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, os reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra, servi o Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Alguém desconfia a quem se refere esse texto? Não é culto de missões. Se refere a Jesus, né? Jesus! Ô, pastora Darlete, olha, está recebendo revelação, pastora Darlete. Está recebendo porque ela leu o texto, ela entendeu o texto e descobriu de quem fala o texto. Olha, a pastora Darlete está ligada, gente. Vocês estão pensando que a pastora Darlete está com a lanterna apagada? Está com a lanterna acesa, ela é virgem prudente. Preste bem Amém. atenção. Glória a Deus. Jesus, anote aí. O texto Jesus. todinho ele se refere à pessoa do Senhor Jesus. Você pode anotar? Todinho. Ou seja, o Salmo 2 inteiro, de ponta a ponta, se refere à pessoa do Senhor Jesus. Quantos perceberam isso? Quantos perceberam? O fraseado, as colocações de frase, de palavras, só você ler com atenção. Messias, o seu ungido, o rei, está se referindo à pessoa do Senhor Jesus. Segunda coisa, Jesus, sem dúvida, é o personagem central deste texto. Mas quando? Em que tempo? Aí vem os critérios, né? Já falamos do histórico, geográfico e social. Mas em que tempo se aplica Jesus aqui, nesse Salmo 2? Alguém tem ideia? Tem uma leve desconfiança? Seria após o arrebatamento da igreja? Repita, por favor. Seria após o arrebatamento da igreja? Não. E antes, agora e no final. Não. Milênio. Milênio. Pede, meu filho, eu te dei nações por herança. Nações só vão ser do nosso Senhor depois que o milênio tiver em terra. Está. Só esse versículo. E ele vai reinar a partir de Jerusalém, a cidade do grande rei. Aí está, Lucas. Te dou 50 para tu ficar mais alegre. 50 pontos por Lucas. Glória. Milênio. E se você ler com mais atenção, é no final do milênio, quando Satanás será solto para enganar as nações e criar uma revolta no meio das nações. Observa o fraseado. A ira do pai, porque o pai vai ficar irado em ver as nações se levantando contra o rei Jesus. Estarão as nações desafiando a autoridade de Jesus. Aí o pai diz claro ao filho: pede-me as nações por herança, porque tu és rei. E esta revolta vai ser sufocada pelo poder que eu te dei como rei. Vocês estão entendendo, gente? Então não tem cabimento você usar esse texto do Salmo 2, verso 8, e aplicá-lo para um culto de missões.
é o mesmo que você vestir uma meia na cabeça. Não tem sentido. Agora, vamos a um outro texto. Eu estou batendo um pouquinho nessa tecla porque existem dezenas de textos que não têm nada a ver usados para evangelismo. O senhor vai falar de Ageu, vai? Vou, Ageu 2:9. Ageu capítulo 2, versículo... Eu não podia Quando eu deixar... descobri isso aí, eu caí assim, eu lembro que eu tinha 13 anos quando eu descobri isso aí. Eu falei, meu Deus. Bom, graças a Deus que o Lucas descobriu isso quando eu tinha 13 anos, talvez uns 7 anos atrás. Eu falei, nossa, o texto é de juízo, não tem nada a ver com avivamento. Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz. Ó, os avivalistas pregam demais. Olha a glória de Deus queimando a sua igreja. Vamos parar um pouquinho aqui. Me permita aqui abrir um parênteses importante. Há uma diferença na Bíblia, presta atenção. Eu já falei isso aqui em outras turmas, não me canso de repetir. E você pode conferir isso na Bíblia. Há uma diferença na Bíblia, não é na minha cabeça e nem na sua, é na Bíblia, entre a presença e a glória de Deus. Vou repetir. Há uma diferença na Bíblia entre a presença de Deus e a glória de Deus. Não é a mesma coisa? Kabod de Shekinah. Kabod de Shekinah. Aí está. O povo aí está cantando o seguinte: derrama a tua Shekinah. Morre todo mundo! Está pedindo morte. O que é isso? A palavra Shekinah no hebraico é fogo, é tocha flamejante, ou a manifestação em fogo. Quando o Shekinah descia sobre o tabernáculo, lembram-se? Era uma coluna de fogo à noite e de nuvem durante o dia. Mas era a manifestação flamejante da essência plena do próprio Deus. Segunda de Crônicas, capítulo 7, verso 1, 2, 3. Se você tem dúvidas sobre isso, leia lá. Eu rapidamente vou entrar nos detalhes. Diz lá que quando Salomão, dedicando o templo de Jerusalém, terminou de orar, o que aconteceu? Desceu fogo. Fogo foi a resposta, a aprovação. Verso 2, segunda de Crônicas 7, 2. Os sacerdotes que estavam no templo, quando desceu o fogo, ou seja, a glória de Deus, está lá no texto, quando a glória de Deus enche o templo, o que os sacerdotes fizeram? Começaram a cantar, aleluia, aleluia. Nada disso. Saíram fora. Nenhum deles conseguiu ficar de pé. Todo mundo para fora. E o verso 3 diz, eles caíram aonde? No pavimento do templo e de rosto em terra. Se você estuda a divisão do templo, o pavimento distanciava-se de 25 a 30 metros do santuário. Então o fogo caiu no santuário. A glória de Deus encheu o santuário. Os sacerdotes não aguentaram estar aonde estava a glória de Deus. Aprendemos que ninguém fica quando entra a glória de Deus. Número 2, ninguém fica perto quando a glória de Deus manifesta. Terceiro, ninguém fica de pé, fica perto quando a glória de Deus se manifesta. Todo mundo de rosto em terra. Porque o medão de morrer, é desse tamanho. E o corpo não aguenta. A tua glória está neste lugar. Isso é uma força de expressão, porque eles não conhecem biblicamente a diferença entre glória e presença. A presença é quando vem aquela gotinha de Deus, quando bate em você. Senhor! Essa é a presença, aquela gotinha que nos leva a chorar, a nos alegrar, a nos regozijar naqueles cultos que temos, às vezes, gostosos na nossa igreja. E por força de conhecimento bíblico, né? Por desconhecimento bíblico, é a tua glória. Não, irmãos. Não é coisa da minha cabeça, não. Vai lá no texto que você vai descobrir. Ninguém fica de pé diante da glória de Deus. Ninguém. E aonde a glória? Porque
A Bíblia usa uma expressão, o peso da glória do Senhor. Já leram essa expressão? O peso. A glória do Senhor pesa. Então, quando ela chega no lugar, ninguém fica. Todo mundo tem que sair. E quando sai, todo mundo tem que ficar não de pé, mas de rosto prostrado em terra. Tá? Então, o que nós hoje recebemos é a presença de Deus em nossas igrejas. Mas depois que eu e você recebemos o corpo glorificado, aí teremos condições de ver a glória de Deus. Glória de Oh, coisa boa! Assim como ele é, o veremos. Isso. João já falava. Não vamos... Pastor, o pessoal acha que quando a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar, vai ser voluntariamente. Não, filho. É por causa do peso da glória. Querendo ou não, se você dobrar, seu joelho vai ser quebrado. Você não vai aguentar ficar de pé. Porque vai ser quando Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras. A glória vai ser tamanha sobre a terra, né? Isso depois, no final da tribulação, antes de ele estabelecer o governo. O monte vai rasgar em dois, filho. Imagina a glória descendo sobre o planeta e sobre a cidade de Jerusalém. Você pensa que as pessoas vão ficar de pé olhando, cantando, olha lá, ele está descendo, é ruim, hein? Tá todo mundo se dobrando por causa do peso da glória. Vai ser o único momento da história da humanidade que a glória de Deus vai descer para fazer duas coisas: eliminar os inimigos de Israel e santificar a terra para que todos recebam o Rei Messias. E aí ninguém vai ser destruído por esta glória. Mas Sim, pastora. Esta glória aí, por exemplo, igual você falou aí, que todo joelho vai se dobrar. Mas lá em Apocalipse não fala que todos os joelhos vão se dobrar no dia do juízo final? Vai ser o julgamento da igreja? Essa aí é uma outra... Não, o julgamento da igreja é o julgamento dos das ímpios. Pessoas. Isso vai uma outra situação. É uma outra situação. São duas situações que temos que mantê-las bem separadinhas. Essa aí é sobre a glória do Senhor que vai descer no monte das Oliveiras para dar o início quando Jesus descer para defender Israel. E para governar o mundo durante 1000 anos. Tá. Quando terminar o milênio, entra o juízo final. Aí as pessoas os ímpios vão ressuscitar, terão que se dobrar diante do juiz Jesus Cristo. Então, são dois fatos separados. São dois juízos. Há um espaço São dois eventos. 2 vezes que os joelhos vão se dobrar. Isso, há uma distância de 1000 anos. Situações diferentes. Vai haver um espaço de 1000 anos entre uma situação e outra. 1000 anos de distância entre como vai ser o início do milênio e no final do milênio. Mas deixa eu fechar isso aqui só para você entender o problema da falta correta de uso do texto. A glória desta última casa será maior do que a primeira. A palavra casa, na maioria das vezes, no Antigo Testamento é traduzida por templo. Escreva aí. A palavra casa. 90% das vezes, entre Gênesis e Malaquias, está se referindo ao templo de Israel. A glória desta última casa, a glória deste último templo. Então, estamos aprendendo aqui que se trata de 2 templos. Uma primeira casa, um primeiro templo, e uma última casa, um último templo. A primeira casa, o primeiro templo, recebeu a glória de Deus, Salomão, 970 antes de Cristo. O último templo de Israel, qual será? O templo do milênio. Mas e os outros? Onde estão? O segundo templo foi destruído pelos... Aliás, o primeiro templo foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. 70 anos depois... Pelos romanos. Isso. Em 516 a.C., Zorobabel reinaugura o segundo templo. Em 36 a.C., Herodes remodela o templo de Zorobabel. Então, o segundo templo é o templo de Zorobabel e de Herodes. Mas a glória de Deus não está nesse templo. Está a águia romana. Porque é o Império Romano que está dominando a Palestina e, consequentemente, subjugando a nação de Israel. O terceiro templo será o templo da tribulação, que breve, imediatamente ao arrebatamento da igreja, ele vai ser levantado. Esse é o terceiro templo. Ele vai ser levantado depois do arrebatamento da igreja, não é? Isso, porque tem que haver um acordo de paz entre árabes e israelenses
para que haja autorização dele ser construído ao lado da mesquita de Omar, que é chamada o Domo da Rocha, aquela mesquita de cúpula dourada que está ali em Jerusalém. Quem foi em Jerusalém sabe que é um espaço enorme ao lado do Domo da Rocha, que é território islâmico, muçulmano, e ali não pode ser construído nada. Então, para ser construído o templo judeu ali, o terceiro templo, tem que haver um acordo de paz entre árabes e israelenses. E quem vai promover esse acordo de paz? O anticristo. Está lá em Daniel, capítulo 9, verso 26 a 29, 70 semanas, Daniel. Sem querer, estamos entrando em escatologia. Tá? E o quarto... Sim. Muitos pastores, perdão, só para... Tem muitos cristãos que estão esperando, estão focados na construção do terceiro templo. Quando começar, é a volta de Jesus. Jesus já veio. Já veio, aí já era. Eu já estou vendo os primeiros... Eu aprendi isso também pouco tempo, que eu pensei também, que assim, devido aos estudos que a gente tem para trás, eu pensei também que quando eu começasse a construir o terceiro templo, era aviso da volta de Jesus, mas Jesus já veio. Os primeiros movimentos já estamos vendo, irmãos. Os primeiros movimentos da construção do terceiro templo já estamos vendo aí. Já apresentaram em público os utensílios exatos. Está tudo pronto, está tudo pronto. As trombetas que os sacerdotes vão usar, as roupas sacerdotais, a roupa do sumo sacerdote, está tudo, até as vacas vermelhas para o sacrifício, está tudo prontinho. Só está esperando agora a autorização para a construção do templo ao lado da mesquita de Omar, ou Domo da Rocha. Ou vocês pensam que vai demorar muito? Não podemos colocar data, mas já está tudo pronto. Quando tiver essa autorização, podem construir o templo. A igreja já foi embora. Se foi. Nossa. Então, pastor, o negócio está apertado. Mas se a gente terminar esse curso básico em teologia, levanta a mão para o céu. Se nós não terminar, vamos terminar lá no céu. Falando em texto mal interpretado, eu já pego o gancho. O nego fica falando que o evangelho tem que ser pregado aos quatro cantos. Evangelho do reino, misericórdia. Eu acho que o Lucas está querendo ficar isento da prova ou do trabalho. Aprende, vamos aproveitar o gancho da escatologia, vamos falar, não tem mais nada para acontecer. Exato, irmãos. Que coisa linda. Lucas, parabéns. Deus continua te usando, né? Esse homem está quente hoje, né? A culpa é do Mateus. O Mateus, lá do Paraná, soprou uma unção de fogo no Lucas, que o Lucas hoje... Mas, gente, deixa eu pegar esse gancho. Nós não estamos saindo fora do assunto, porque nós estamos falando do uso correto da palavra de Deus para evangelizar. Então, a Ageu 2:9 está falando o quê? Da glória de Deus que vai voltar para o templo do milênio, que vai ser o quarto templo. Porque o templo da tribulação não vai ter tampouco a glória de Deus, mas o templo do milênio terá de volta a glória de Deus. É o que se refere aqui, Ageu 2:9. E, pegando o gancho do irmão Lucas, Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e depois virá o fim. Não se esqueça, existem 3 tempos do Evangelho. O Evangelho da Graça, Atos 20 e 24. Quando começa o tempo do Evangelho da Graça? A partir do dia de Pentecoste. Atos 2:1-4, quando o Espírito Santo é derramado sobre o cenáculo, né, o aposento alto, e aqueles 120 são batizados com o Espírito Santo. O Evangelho da Graça termina com o arrebatamento da igreja. A igreja é a pregadora do Evangelho da Graça. Abrem-se as cortinas da tribulação, 7 anos. O Evangelho continua sendo pregado? Continua, só que agora muda o tempo. É o Evangelho do reino. A palavra reino aparece 76 vezes, só no Evangelho de Mateus, e está se referindo a quem? É os judeus, a nação de Israel. Então, quem vai pregar o evangelho do reino dentro dos 7 anos da tribulação? Os judeus. Metade desse tempo, 3 anos e meio, 2 testemunhas vão pregar o evangelho do reino. A outra metade de 3 anos e meio, os 144.000 já escolhidos, eles já estão vivos hoje. Eu já tenho informação. Né? Eles vão pregar. Eles já sabem, já estão selados na testa. Isso aqui é maravilhoso. Gente, eu não vou entrar nos detalhes, que isso aqui vai transformar em aula de escatologia.
mas eu tive acesso há 2 anos atrás que os 144 mil já estão em Jerusalém. Já Meu estão Deus, selados. que lindo. Eles já sabem o que vão fazer. Eles Eu não... vou fazer o protesto. O senhor solta essas coisas e fala comigo que vai cancelar curso de escatologia. Isso é uma grande palhaçada. Calma, devagar. Não, o senhor solta os negócios dele. Mas vamos esperar, vamos orar. Protesto. A gente vai ter... Vamos levantar a petição. Zandro, Não. você tem mais moral que eu. Vamos começar um protesto. Vamos fazer um curso de 3 meses, gente. Eu estava hoje orando a Deus e Deus falando no meu coração. 3 meses apenas, tá? Uma vez por semana. E se hoje eu tenho 15 alunos, arrancamos, tá? Já. Se vocês quiserem ajudar fazendo uma propaganda, amém. Só 3 meses, nada mais. Vamos trabalhar com 12 semanas. Mas vai ser assim, ó, apertado, bem apertadinho, bem assim, tá? 2 horas por semana. Alguém está disposto? Alguém está disposto? Isto. Eu vou relançá-lo para o mês de abril. Vou fazer alguns contatos aqui com algumas igrejas brasileiras que têm um interesse, tá? Tem algumas igrejas hispanas também, e vamos ver se pelo menos reunimos online 15 alunos. Se reunimos 15 alunos, na metade de abril, então entramos. Uma vez por semana. Pastor, deixa eu te perguntar, Sim. E alunos do Brasil também? Também, mas vai ter um custo, né? Esse custo terá que ter um custo por causa do nosso material. Nós teremos dentro desse material, vamos ter uma apostila e um disco CD com mais de 300 slides. Muito né? E o custo será de $100. É o que já está planejado. Já estou com todo o material pronto. Só não tem um aluno. Só não tem um aluno. Vai aparecer os alunos. Durando 3 meses, o curso vai durar $100, $300. Eu sei que é um custozinho um pouco assim, pode pesar. E para os alunos do Brasil, $20. Para os alunos do Brasil, $20. Ou seja, Mas R$100. pelo conteúdo, meu filho, vale. R$100. Mas vamos falar disso um pouquinho mais adiante. Vamos voltar a Mateus 24:14, tá bom? E tem o Evangelho Eterno. Diz Apocalipse 14:6-7, que um anjo será permitido por Deus sobrevoar o planeta depois do planeta ter sido dizimado, destruído pelas taças da ira de Deus, pelo toque dos selos e das trombetas, e Deus vai dar autorização a um anjo para pregar o Evangelho Eterno, bem no finzinho da tribulação. Os pregadores que não entendem, não interpretam corretamente, usam Mateus 24:14 para dizer o seguinte: Jesus não voltará enquanto o evangelho não for pregado em todo o mundo. Mas onde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia, em Mateus 24:14, diz: e este evangelho do reino, pregado pelos judeus, na tribulação, será pregado em todo o mundo, e aí então virá o fim. Que fim é esse? O fim da grande tribulação. Não o fim da era da graça, que vai dar a abertura para o arrebatamento da igreja. Estamos entendidos? E maiores detalhes desse assunto a gente vai entrar no cursinho de escatologia, que, repito, só terá a duração de 3 meses apenas, 12 semanas. Vou fazer o relançamento dessa propaganda nas redes sociais, aqui também nos grupos. Se os irmãos puderem ajudar fazendo a propaganda, amém. Nenhum de vocês tem a obrigação, né, em fazer isso, mas se conseguirmos os 15 alunos, então vai ser de bênção para quem estiver se envolvendo. Vamos avançar aqui na nossa apostila. Vamos lá. É fato reconhecido que é muito mais fácil falar da palavra de Deus a uma multidão do que uma pessoa. É muito mais fácil. Quem fala uma auditória não é interrompido para perguntas à parte, argumentação, etc. Já quem fala a uma só pessoa poderá vir a enfrentar tudo isso. Escute essa. Há pecadores que aceitam a mensagem da salvação sem objeções e argumentações, mas outros apresentam escusas tais que, se o crente não conhecer devidamente as Escrituras, ficará em situação vexatória, de vergonha. Você quer ver um crente ser envergonhado por um mórmon? Eu já vi muitos pastores sem estarem preparados, querendo enfrentar mórmons. Não tente encarar um mórmon, que o mórmon, muitas das vezes, está mais preparado do que nós. Eles conhecem de forma torcida a Bíblia e conhecem as doutrinas deles.
Outro povo que se prepara, porém, eles têm muitas limitações, são os testemunhos de Jeová. Mas tem crente que sofre uma dobrada, um aperto na mão de testemunho de Jeová. Basta o crente se preparar. E tem crente que tem problemas para evangelizar muçulmanos e católicos romanos. Aí sim. Aí o negócio aperta. Um crente, para encarar um muçulmano, se ele não tiver uma boa visão do que é o islamismo, em comparação Pastor, com a palavra de Deus, esquece. tinha uma informação assustadora. No ano de 2020, eu acompanho o pastor Napoleão Falcão, ele acabou de assumir uma igreja no interior de São Paulo, porque o pastor da igreja abandonou e se tornou muçulmano. Meu Deus. Mas isso está acontecendo na Europa, gente. Vocês não estão sabendo? A Europa está 74% islamizada. Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, o islamismo está entrando com força. Centenas de pastores na França hoje são imãs. O que são isso? Líderes de mesquitas muçulmanas. Centenas. Só em 2020, 194 pastores batistas, luteranos e presbiterianos se converteram ao islamismo. O que está acontecendo? A igreja está falhando em alguma coisa? Provavelmente. Para que isso aconteça, porque isso nunca se viu na história. E o islamismo está crescendo a passos largos. O problema é que a igreja não está se preocupando em se preparar. A igreja não está se preocupando em discipular, em treinar homens que evangelizem com poder, com graça, com autoridade e conhecimento básico das Escrituras e das outras religiões. Porque hoje, irmãos, queiramos ou não, um obreiro precisa conhecer de maneira básica como é que funcionam as outras religiões. Como é que funciona? A maioria das igrejas hoje estão preocupadas do irmão que está sabendo lá dentro da igreja, querendo saber para tomar o lugar deles. Senão, pensa que vai tomar o lugar deles. Então, não quer ensinar o povo a igreja não pode ensinar o povo a ler e aprender, ter teologia. Não quer. Não quer ensinar o povo. Na verdade, o problema começa um pouco com os líderes. Se os líderes não ensinam, como é que o povo vai sozinho aprender? Estou falando dos líderes mesmo, pastor. É complicado o negócio. Os líderes. Pastor Adalete, como é complicado. Tem líderes que não estão nem aí. Eles querem saber disto aqui, de números, de projeção, de fama. Há 16 anos atrás, quando eu cheguei do Brasil, eu congregava no mesmo ministério há 16 anos. A esposa do co-pastor, co-pastor, um dos destacados também, o pastor e ele também. A esposa dele ficou doente, eu fui visitar, mas minha mãe foi visitar a esposa dele. Chegando lá, eu recém-chegada, né? Contei como que Deus me usava no Brasil, que a obra que eu fazia no Brasil. O pastor, ele tinha planos para me chamar, para me ajudar ele na escola dominical. Quando eu contei para ele como que Deus me usava lá no Brasil, como que eu já dirigi ciclo de oração, o que Deus falava, eu contei lá o caso, ele não quis mais, me isolou, e um dia falou comigo assim, que eu fiquei pasmada dentro da igreja. Ele falou assim: irmã Darlete, até o pastor presidente tem medo de você, ficaria com medo de você. Gente, e ele nunca me deu uma oportunidade, me isolou. Irmãos, vocês vão achar estranho o que eu vou dizer agora, mas estou feliz. Eu estou feliz. Isso aí eu estou contando que aconteceu comigo. Eu estou feliz. A glória de Deus, fiquei firme. Eu estou feliz em ouvir isso. Sabe por quê, irmãos? Vocês vão entender por quê. Quanto mais eu e você crescermos na graça e no conhecimento, só ninguém aqui vai ouvir, só eu e você. Vou me aproximar. Você e eu vamos nos tornar ameaça. Exato. Pastor, eu tenho sido ameaça em todas as igrejas que eu passo. E sabe por que existe... Para a glória de Deus, tá? Porque é Deus que me usa. Para a glória de Deus que eu falo. É Deus que me usa. Eu falo isso com profundo respeito, sem criticar ninguém. Por que a gente se torna uma ameaça? A gente descobre que a ameaça é resultado de falta de segurança no que diz respeito à chamada ministerial, falta de identidade espiritual e falta de base na Escritura.
Quando você tem essas 3 deficiências, você vai ser uma ameaça para aquela outra pessoa. Porque você tem graça de Deus, humildade, Com certeza, base, com e certeza. aí você, opa, o que é É. isso? Ele vem aqui para mexer com o meu território? Ficar com medo de mim, ficou com medo. Muitos... Mas mesmo assim, na minha humildade, quem me deu humildade foi Jesus, eu fiquei lá Ele, 16 anos. E mas preguei, falei como que Deus me usou. é porque a senhora, continuei é porque a senhora tinha que ser semente, a senhora tinha que ser farol e a senhora tinha É. que ter testemunho. Exato. E quando isso acontece, você pode marcar até o dia para sair daquela igreja, não adianta. Deus te segura ali até o último dia, que ele tem um Exatamente, foi mistério com mesmo. você. Foi Quando, até o último dia. quando termina o mistério, ele te libera. Então, uma Yeah. palavrinha de Deus para você, ó. Se você começar a ter aperto na sua igreja, faz isso aqui, ó. Obrigado, Senhor, me ajuda, me dá força, me dá ânimo, me dá Verdade. graça. O negócio está Eu faço pegando isso. para o meu lado, mas você vai ter a prova que Deus está com você. Amém. Tá? E Glória não a se Jesus. preocupa se seu pastor olhar para você e diz: você está muito sabidona, meu irmão. Você está muito sabidão, meu irmão. Fala, Não se falou. preocupa se seu pastor, se ele é homem de Deus. Se ele não é, com todo respeito, por favor, ele vai dizer para você: cuidado com essa teologia que está corrompendo a sua espiritualidade. Mas não entenda isso como desabafo, entende, meus irmãos? Entenda isso como uma motivação para você continuar avançando e conquistando no Amém. poderoso nome de Jesus. Quantos estão entendendo, gente? Quantos estão entendendo? A Não é para glória você de ficar Deus. triste com o seu pastor, não. É para você orar Tudo por isso ele. para a glória de Deus. Se ele estiver agindo de uma maneira arbitrária, até mesmo atacando você, vendo você como uma ameaça, ore, ore, ore. Peça com que Deus enche o seu coração de muito amor, de graça e estratégia para saber lidar Amém. com ele. Vamos voltar aqui rapidinho, porque eu Vamos tenho voltar. 20 minutos para terminar. 20 minutos. Vamos lá. Não, 20 minutos não, tem meia hora, né? Porque nós vamos terminar às 10. Ok. Muitos obreiros, como já estou dizendo, ficam envergonhados quando começam a evangelizar, e, sobretudo, pessoas de outras religiões. Aqui está dizendo, é verdade que o Espírito Santo guia e inspira na obra de ganhar almas, mas no tocante às Escrituras, ele só pode nos lembrar daquilo que conhecemos antes. Nós temos alguns alunos que têm um pensamento bem engraçado. Eu digo que é engraçado porque é engraçado. Pastor, hoje é o dia da prova, estou mal. Por que você está mal? Não tive tempo de estudar, mas o Espírito Santo vai me ajudar a lembrar. Olha, só um pouquinho. Aí temos uma contradição. Você está dizendo que está mal. É dia da prova. Você acabou de confessar agora com a sua boca que você não estudou, mas está afirmando que o Espírito Santo vai te lembrar. Te lembrar do quê? Não, a Bíblia nos diz que ele vai nos lembrar. Mas peraí, daquilo que nós lemos ou estudamos. Não, pastor, acho que o senhor está pegando o texto fora de contexto. Aí eu abro o texto e mostro. E o aluno fica quieto. Irmãos, não podemos exigir Deus fazer-nos lembrar daquilo que nunca lemos ou daquilo que nunca estudamos. Estamos entendendo? Como estamos entendendo? É você forçar Deus fazer aquilo que não está escrito, o que ele não disse na sua palavra. Gente, não tenta colocar Deus na contraparede, porque Deus não é o nosso empregado. Deus não é o nosso empregado. Mateus, abra o seu áudio. Ô, pastor, já vi uns camaradas aí que, ao pregar, eu quando prego eu gosto de utilizar esboço, porque para mim eu consigo passar melhor o que eu quero passar, né? É um mapa. O esboço ele funciona na Isso, maioria das vezes como um mapa, exatamente. isso. Sempre usando um tema, um subtema ali e vou falando sobre aquilo. Eu já vi o irmão, claro, em tom de crítica, falar que ele não usava esboço porque a palavra de Deus dava para ele na hora de pregar. Eu falei, rapaz, o Espírito Santo você é o cara mesmo, né? Você é iluminado mesmo. Você nem precisa estudar e o Espírito Santo te dá tudo. Você tem uma intimidade muito grande, né? Eu uso esboço, irmãos, eu não tenho vergonha de dizer. Eu uso esboço, porque eu preciso de um mapa. Ei, Olha que negócio diferente, eu fiquei sabendo. Que Bíblia que eu estou lendo, pastor? Porque a Bíblia que eu leio, o Espírito Santo faz lembrar do que a gente leu e estudou. Exato, gente. Eu não estou lendo Bíblia, não. Acho que eu estou O enganado. Espírito Santo não mudou. Gente, ó, o Espírito Santo não mudou. Alô? Posso dar uma boa notícia para vocês? O Espírito Santo não mudou. Yeah. E ninguém ficou feliz, ninguém ficou alegre. Ei, gente, o Espírito Santo não mudou. Ele está aqui agora, conosco. Está aqui no meu escritório, está aí na sua casa. Aleluia.
E ele tem prazer de nos fazer lembrar. Labaça, labassubi, canta da maquia. Ih, não consegui mais segurar. Desculpa. Perdão, irmãos. O coração está cheio. Quando eu falo do Espírito Santo, é um negócio bem interessante. Meu coração... E olha que eu faço um esforço louco. Lamandribicuvas núbias. Ah, meu Deus, que coisa linda. Semana retrasada, eu fui criticado por uma aluna. Ela foi dura, ela não fez assim em sala de aula. Eu não estou falando aqui para envergonhar nem ela, nem ninguém. Mas a gente entende que tem certas pessoas que não tiveram ainda uma experiência com o Espírito Santo. Mas ela me criticou durissimamente em mensagem de texto. Pastor, o senhor saiu fora do assunto. O senhor virou, se transformou a aula em culto. Que negócio é esse? Eu não estou pagando para ficar em culto. Se fosse isso, eu pagava uma igreja. Eu estou pagando para estudar a palavra. E eu, calmamente, falei, minha irmã, a conclusão que eu estou chegando é que a senhora ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo. Então, eu deixo a senhora bem à vontade. Eu planejo, eu faço a minha parte. Se o Espírito Santo muda o projeto da aula, isso é um negócio dele, porque ele é o dono. Eu só sou o empregado do Espírito Santo. Eu sou o servo, tá? Eu faço direitinho como eu devo fazer, como começa e termina uma aula. Agora, se no meio do caminho ele decide mudar, e se a senhora está se sentindo desconfortável por não ter uma experiência pentecostal, porque eu concluo que a senhora não teve, a senhora fica bem à vontade em procurar uma outra escola. Ela se ofendeu desse tamanho. Mas isso não é a primeira, não é a segunda, nem vai ser a última vez. A minha parte, irmãos, a minha responsabilidade como administrador dessa escola, eu sempre tenho em mente e vou procurar fazê-la. Agora, eu não sou doido de dizer para o dono, para, porque aqui tu não tens lugar, não. Aqui é só acadêmico, é só letra. Mas a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quantos de nós concordamos com a palavra de Deus? Então, melhor deixar Deus fazer como Ele quer. Nós somos uma escola? Somos. Mas o sangue pentecostal bate forte aqui dentro. Não tem jeito, irmãos. Tem pastor que se assusta. Eu pensava que o senhor era metodista. Ué, eu sou metodista wesleyano. O metodista wesleyano gosta de fogo, gente. Oh, não é somente os assembleianos que gostam de fogo, não. Os metodistas, a minha origem é assembleiana, mas eu estudei em seminários de igreja metodista wesleyano, e no final de cada aula era um pentecoste, era de 4 a 5 batizados com o Espírito Santo, gente. Se não acontece isso normalmente nas igrejas tradicionais, mas nas igrejas metodistas e wesleyanas, só para vocês saberem, isso acontece com uma frequência enorme. Mas vamos lá, porque daqui a pouco o negócio aqui vira culto. Se virar culto, a responsabilidade já não é minha. Vamos lá. O Espírito Santo, então, só vai lembrar aquilo que eu li e aquilo que eu estudei. Está entendido isso aqui? Está entendido também clarinho? Alguém tem dúvida sobre isso? Então, não peça a Deus fazer lembrar você daquilo que você nunca leu e nunca estudou. Vamos lá, vamos adiante. Como poderia o Espírito Santo lembrar-se daquilo que não sei, que não ouvi, que não li, que não aprendi? Por sua vez, o pregador ganhador de almas não é adivinhador de versículos. Tem a ganhador de almas que parece cartomante, está ali para adivinhar versículos. E ganhador de almas não é cartomante de versículos bíblicos, não é adivinhador de versículos bíblicos. Muitas dessas alturas firmam-se em Mateus 10, 19 e 20 para declararem que na hora precisa o Espírito Santo dará tudo. Isso é tentar Deus. Mas é bastante ver o contexto da referida passagem para ver que a ocasião Jesus está se referindo. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, Provérbios 9, 9, 1 de Timóteo 4, 13, 2 de Timóteo 4, 13, são textos que vão deixar bem claro, o Espírito Santo vai usar a mim e a você na base daquilo que lemos ou na base daquilo que estudamos para proclamar a sua palavra. A Bíblia é a espada do Senhor, mas também é a espada de Gideão, ou seja, ela vem também para quebrar, para jogar por terra aquilo que não agrada a Deus. Isto é, ela é a arma que o Espírito Santo usa, mas o elemento que a conduz é o crente. Há crentes que até evitam falar de Jesus, sabendo do seu pouco ou nenhum
conhecimento das Escrituras. Preste atenção aqui agora. No evangelismo pessoal, a doutrina principal é a salvação da alma. É preciso que o crente conheça sem os textos para apresentá-los à medida que a necessidade for exigindo. Não é um texto qualquer que vamos citar, mas aquele apropriado para o momento, pois a Bíblia tem uma mensagem adequada para cada caso, cada coração, cada circunstância. Não é abrir a Bíblia em qualquer lugar e dizer, vou ler essa passagem que o Senhor me deu, quando geralmente o Senhor não deu coisa nenhuma. Ei, quantos de vocês conheceram nos anos 70, 80, 90 a famosa caixinha de promessas? Alguém conheceu? Caixinha de promessa. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu ganhei a primeira caixinha de promessa. Eu me converti quando eu tinha 10, com 11 me deram de presente. Mas eu ficava encabulado. Quando os irmãos abriam a caixinha de promessa, eu tirava os versículos. Aí tem um negócio errado aqui. Quando eu completei 13 anos, eu ganhei uma caixinha de promessa linda, enorme, maravilhosa. Me bateu a curiosidade de abrir toda ela e espalhar os cartõezinhos. Tomei um tempão para entender o que estava ali escrito. E comecei a descobrir um negócio curioso. Só tinha versículos de promessa. Só tinha versículos de prosperidade. Só tinha versículos de bênçãos. Nenhum versículo de exortação. Nenhum versículo de ademoestação ou de correção. Era só vitória, é só vitória, é só vitória. Aí eu desconfiei. Opa! E tem muitos que hoje fazem assim com a Bíblia. Ó. Senhor, o versículo que o meu dedão colocar é a tua vontade. Aí fica assim, o Senhor, meu pastor, ele me voltará. Está aqui. Fazem da Bíblia, muitas das vezes, uma roleta russa. A Bíblia não é roleta russa, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. E temos que ter muita reverência quando abrimos este livro. Tem muitos que não sabem que antes de você abrir esse livro para ler, tire um tempinho de oração, 5, 10 minutos, e diga, Senhor, fala comigo o que tu queres. Porque este livro não é roleta russa, não é caixinha de cartomante, é a tua palavra. E eu quero ter os ouvidos espirituais bem afinados para eu discernir o que tu tens para mim. Mateus tem algo a dizer. Ô, pastor, e se o cara fazer isso aí e cair em genealogia? Ah, Mateus, não mexe com isso não, que o negócio dá coceira. Eu já vi isso em um culto de ceia. O pastor da igreja fez o desafio diante de Deus de colocar o dedão em cima de genealogia que está lá em 2 de Reis, em 1 de Reis. Rapaz, deu uma confusão generalizadíssima na igreja, que eu nem quero entrar nos detalhes. Só sei que foi uma vergonha num dia de Santa Ceia, numa igreja em São Paulo de mais de 2.000 pessoas. Oséias 4:6 ainda funciona. Meu perece porque lhe faltou conhecimento. Que Deus tenha misericórdia. Começando desde que vos fala, que nos ajude a ter um conhecimento mínimo da palavra de Deus para sabermos dar a aplicação correta. O que é preciso, irmãos, é conhecer a Bíblia e depender do Espírito Santo, assim que Deus abre a porta. Deus guia e dá a mensagem adequada e ungida pelo seu Espírito. Olha o que diz aqui na apostila. É oportuno lembrar aqui que o Espírito Santo e a palavra de Deus jamais se contradizem. A palavra revelada e a palavra escrita não se chocam. Deus me falou. Ele falou? Não duvido. Mas o que ele falou está se encaixando com a palavra escrita? Se está se encaixando, aleluia, glória a Deus. Se não está se encaixando, cuidado. A Bíblia nos diz bem claro, examinai tudo e retende o que é bom. Tem pastores que dizem, não julgue as profecias. Ué, então a Bíblia errou. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, diz, julgai as profecias. Não é julgar o profeta, não é julgar a pessoa que está falando, é jogar a mensagem. A mensagem tem enquadramento bíblico? Tem, glória a Deus. Não tem? Tchau. É o que o Lucas falou agora há pouco, né? Não julgueis para ser julgados. Outro texto fora de contexto, que muita gente está usando aí como desculpa esfarrapada.
Mas Jesus disse certa feita, vocês se lembram? Julgai segundo a reta justiça. Não toqueis nos meus ungidos. Cuidado, eu sou ungido de Jeová. Se você tocar, você vai morrer fulminado. Só que você não está lendo, ou a pessoa que está usando esse texto não está lendo o contexto. O que a Bíblia quer dizer com esse texto? Não toqueis nos meus ungidos. Pega esse texto, leiam, você vai ter alguma enorme surpresa. Aliás, eu vou deixar aqui um trabalhinho para vocês. Pega esse texto, não toqueis nos meus ungidos. E tenta descobrir o que esse texto está querendo nos ensinar. O aluno que se aproximar, o que está mais correto, não importa, pode ser 3, 4, 5 de vocês, eu vou dar 75 pontinhos de bônus. Não toqueis... Onde está esse texto? Alguém se lembra? Então, vamos começar por aqui agora. Vamos ver. Eu quero testar a memória de vocês. Onde está escrito esse texto? Não toqueis nos meus ungidos. Eu sei que o Lucas, o Mateus, o irmão Zandro, a irmã Ângela Cristina, a irmã Leidiane, irmã Márcia, vocês estão todos lembrando desse texto e sabem onde está direitinho. Vamos lá. Será que eu me enganei tanto assim? Não posso ter me enganado. Vamos lá, gente. Alguém salva a pátria? Não estou se lembrando onde está esse texto? Não toqueis nos meus ungidos. Salmo 5. Repita, por favor. Houve um problema na conexão do irmão Zandro. Alô? Salmos 5. Sua conexão está com problema, irmão Zandro. Repita de novo. A conexão do irmão Zandro está... Ele falou Salmo 105. Qual versículo? Qual versículo? 15. Está aberto aqui. Salmo 105, versículo 15. Anotaram aí? Salmo 105. Eu estou com a Bíblia aqui aberta, só que eu quero forçar um pouquinho vocês se lembrarem desse texto. Trabalhinho de casa. Tenta descobrir o que Deus está querendo aqui nos ensinar. Aí você vai ter que fazer a análise do texto e do contexto. O que Deus está querendo aqui nos dizer com esse versículo? Não toqueis nos meus ungidos. Temos que aprender a interpretar corretamente o texto sagrado. Então, eu gostaria que você fizesse uma análise profunda. Eu já matei. Já matou, tá perfeito. Então, deixa quieto, Lucas. Isso é para a próxima aula. Aí, na próxima aula, vamos ver quem se aproximar da interpretação mais correta. Não terei problema de dar 75 pontos. Se toda a turma... Jesus dá a dica disso aí. Deixa Jesus quieto. dá a dica disso aí. Ele dá. Ó, só lembrando os irmãos. Tá aí, tá. Melhor dica que o Lucas está dando. Posso falar aqui, Lucas? Me permita? O Lucas acabou de falar que Jesus já deixou uma pista enorme sobre a interpretação desse texto. Só para você entender. Se você for lá aonde Jesus deixou essa dica, essa pista, você já vai descobrir assim, ó. Aí Está lá no Evangelho de Mateus? Jesus falou nos 4 evangelhos. Exatamente. Então faz uma viagem lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês vão ter que viajar nos 4 evangelhos, né? Então, nas palavras de Jesus. Aí vocês vão descobrir, não importa, que seja todos os alunos que descubram, né? Se você se aproximar do mais correto, segundo a palavra de Deus, eu não terei problema de dar esses 75 pontinhos de bônus. Combinado, gente? Trabalhinho. Lembrando que é para o dia 2 de março. Vocês vão ter 2 semanas, gente. Ô, pastor, o senhor vai nos maltratar nessas 2 semanas, não? Próxima quarta, pelo fato que uma semana de férias não vai ter o problema, não vai ter a aula. Então, você vai passar 2 semanas fazendo isso aqui. Ó. Ou vocês pensam que eu vou deixar vocês quietinhos, né? Assim, sem fazer nada? Vocês vão se lembrar de mim, claro, orando por mim e malhando um pouquinho
dentro desta interpretação deste texto. Vamos lá, gente, já temos 12 minutos para terminar a nossa aula. 12 minutinhos. É oportuno lembrar aqui que o Espírito Santo e a palavra de Deus jamais se contradizem. Quem se julga espiritual deve conhecer e amar a Bíblia. E quem seguir a Bíblia deve andar segundo o Espírito. A razão por que muitos crentes chamados espirituais são cheios de meninices, escandalosos e extremistas é porque não estudam a palavra, conduz ao fanatismo. Conhecer a palavra é não ter o Espírito, conduz ao fanatismo. Se você deseja que o Espírito Santo lhe use, inclusive na obra de ganhar almas, procure ter o instrumento que ela emprega, a palavra de Deus. Olha que essa frase que eu fiz um highlight aqui, tá em cinza. O maior incentivo à santidade não é preconceitos, mas sim exemplos, especialmente o exemplo daquele com o qual nos associamos intimamente. Vamos aqui, então, já finalizando a nossa aula, entrando nesses pormenores. Como devemos estudar a Bíblia? Alguém aqui já conseguiu fazer um estudo de Gênesis, Apocalipse, de toda a Bíblia, pelo menos uma vez na sua vida? Alguém aqui já conseguiu? Vou repetir a pergunta. Alguém aqui, pelo menos uma vez na sua vida, já conseguiu fazer um estudo bíblico de Gênesis ao Apocalipse? Não? Eu sei que é um pouquinho difícil, eu reconheço. Você pode levar até quase uma vida inteira. E eu não falo isso para me gabar em nada, em nada, em nada. Tanto que eu cheguei à necessidade de começar tudo de novo. Há 4 meses atrás, eu terminei o meu segundo estudo bíblico de toda a Bíblia, que durou 28 anos. Eu tenho na minha agenda há 28 anos. Eu comecei o meu segundo estudo bíblico de Gênesis. Não estou falando de leitura, estou falando de estudo de Gênesis. Eu tomei 28 anos. O meu primeiro estudo eu gastei 24, um pouquinho menos. E o segundo agora eu terminei há 4 meses atrás, 28 anos seguidos. Eu vou fazer 53 anos de vida no Evangelho, não nasci no Evangelho, mas, gente, no que eu terminei esse meu segundo estudo, eu cheguei à conclusão: não sei nada. Já comecei já o segundo. Eu acho que eu não vou conseguir fazer. E eu chegar a um agora, estamos perdidos. Se o senhor não sabe de nada, gente, imagina nós. A minha esperança é que esse terceiro estudo que eu comecei vai terminar no céu. Falo isso com alegria, gente, porque enche o peito. Não vou gastar mais nem 24, nem 28 anos. Vai entrar no arrebatamento. Isso que me consola, né? Quando eu estou lendo a minha Bíblia de manhãzinha, fazendo devocional, vai, que bom, essa é a última vez que eu estou estudando a Bíblia aqui na Terra. Porque, graças a Deus, que a gente já vai breve. Ó, breve, já vão para casa, gente. Quem tem certeza que já vai para sua casa? Oh, coisa boa! Loguinho. Nós estamos entrando na nossa casa, ruas, calçadas de ouro, toda ela de cristal, adornada de pérola. Ih! Sua casa pode ser bonita, como a casa da nossa irmã Leidiane, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a casa dela quando estava lá ficando. Agora deve estar mais bonita, né? Porque ela estava ainda em algumas reformas, né? Mas, irmã Leidiane, a casa que a senhora tem lá no céu, preparada para a senhora, não se compara à sua casa. Pode ser bonita, a sua casa pode ser a lindeza no planeta Terra, mas não se compara àquela que está lá esperando pela gente. Mas vamos lá. Vamos aqui lançar algumas bases que a gente vai continuar no dia 2 de março sobre como devemos estudar a Bíblia. Aqui estão algumas maneiras. Letra A, leia a Bíblia conhecendo o seu autor. Quem é o autor da Bíblia? Alguém pode me responder? Quem é o autor da Bíblia? Deus. Um pouquinho mais específico. Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, para conhecermos a Bíblia, temos que conhecer o seu autor. Vira a página. Letra B. Leitura diária, seguida e total. Diária, todos os dias. Seguida, dando continuação.
total, analisando a Bíblia ou o texto dentro do seu todo. Letra C, leia a Bíblia com melhor atitude para com ela. Tem pessoas que leem a Bíblia de frente de uma televisão, não vai funcionar nunca. Tem pessoas que leem a Bíblia conversando com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, não vai funcionar nunca. Tem pessoas que leem a Bíblia com hora marcada. Não, eu tenho 15 minutos, aí tenho que sair para trabalhar. Ainda que você separe aquele tempo para ler a Bíblia, separa e se desliga de tudo. Se você é mamãe, dona de casa, tem que atender o seu esposo, seus filhos, sua criança, separa aquele tempo que nada vai te atrapalhar. Ih, pastor, é difícil, eu tenho um marido chato, eu tenho 6 crianças, tenho que dar de mamar, trocar a fralda, é complicado. Quando se quer ter um momento com Deus e com a palavra de Deus, a gente faz qualquer negócio. Eu tenho certeza que quando você correu atrás do seu trabalho, você fez qualquer coisa para ter o seu trabalho. Eu tenho certeza que quando você quis se casar com a sua atual esposa ou atual esposo, você não mediu sacrifícios, você fez qualquer negócio. E não vale a pena fazermos qualquer negócio para separarmos tempo, para estar com o Pai Celestial e ler a Bíblia sem nenhuma interferência? Não vale a pena? Pastor, nunca houve um homem no mundo mais ocupado que Jesus, e ele tinha tempo. E olha, Lucas está querendo ficar isento. Pensa no homem ocupado, Jesus, mas tinha tempo para tudo. Tanto que ele dormia pouco. Gente, Jesus dormia pouco. Sabe qual a maior diferença de Jesus para nós, pastor? Que Jesus, ele sabia, ele tinha certeza que o tempo dele aqui é curto. E nós achamos que nós vamos viver aqui eternamente nessa terra. E aí, irmãozando, olha que revelação. Não se revelou a tua vontade, mas a vontade do nosso Pai que está no céu. Nós trabalhamos nesta vida pensando que o nosso tempo é ilimitado. O seu plano de celular pode ser ilimitado, unlimited, mas não é não, é bem limitadinho. Eu tenho esse conceito desde muito jovem, que quando eu comecei a servir ao Senhor Jesus com os meus 10 anos, eu tinha sempre na minha mente, desde os meus 10 anos de idade, o meu tempo é muito curto nesta terra. Então, enquanto Ele me der vida e saúde, eu quero seguir aquela orientação da carta aos Efésios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Letra D, leia a Bíblia com meditação e oração. Toma um tempinho, 5, 10 minutos, antes de ler um texto bíblico, e o Espírito Santo vai falar com você. Letra E, aplica a leitura da Bíblia primeiro a ti mesmo. Eu vou passar um gráfico na próxima aula, ou no grupo, eu vou postar, como os passos que devemos tomar até a aplicação do texto. E porque muitas das vezes, muitos de nós não sabemos aplicar o texto. E esta é uma das razões porque muitos não sabem evangelizar ou têm interesse em evangelizar, porque não sabem aplicar o texto, a palavra de Deus. Letra F, leia a Bíblia toda. Leia a Bíblia toda. Eu vou postar também planos de leitura de 3, 6, 9 e 12 meses. 3, 6, 9 e 12 meses. Qual que o senhor aconselha? De 9 e 12 meses. Os planos de leitura de 3 e 6 meses são muito acelerados e não vale muito a pena você ler a Bíblia assim, em toque de caixa, porque pouca coisa fica retida na sua mente. Então, os planos de leitura de 9 e 12 meses são excelentes, excelentes. Os de 9, então, você pode ler a Bíblia quase que 2 vezes por ano, embora você vai gastar 9 meses, mas o aproveitamento de um plano de 9 meses ele é muito bom. Excelente o de 12 meses. Temos aqui na página 9, dicas práticas e úteis no estudo bíblico. Vamos também falar sobre essas dicas, apontamentos individuais, aprenda a ler e escrever referências bíblicas. Deixa eu concluir essa aula perguntando a vocês. Quem de vocês sabe o que é uma concordância bíblica? Vamos lá. Para terminar a aula, já vamos terminar. Quem sabe? Poucos de vocês, meu Deus, bem poucos. Uau! Eu vou postar no grupo, daqui a pouquinho, tá? O que é em PDF, fica atento, uma concordância bíblica. Mas deixa eu explicar em poucas palavras. A função de uma concordância bíblica é levar você a identificar
e localizar as palavras mais usadas dentro da Bíblia. Exemplo, aonde você encontra a palavra pecado na Bíblia. Então, a concordância bíblica em ordem alfabética vai te ajudar a localizar todos os lugares da Bíblia onde aparece a palavra pecado. Aonde você vai encontrar a palavra amor, a palavra fé, a palavra salvação. E ela é todinha em ordem alfabética. E acredite, tem pastor que nunca teve uma concordância bíblica. E está quebrando a cabeça. Onde está o versículo tal? O versículo tal, o versículo tal, o versículo tal. A concordância bíblica, ela é fantástica. Ela vai te ajudar a chegar à localização dos textos e os seus assuntos. Se você não tem uma concordância bíblica, eu também vou postar umas duas boas bem usadas que você pode adquirir na CPAD ou com o pastor Valentim pela Jeresimbo. Quem de vocês tem uma concordância em papel escrita? Alguém tem aí? Concordância bíblica em papel escrita? Tem na Bíblia. Na Bíblia. Geralmente as Bíblias têm as chamadas pequenas concordâncias, mas uma concordância grossa. Alguém tem aí? Alguém tem? Não. Eu vou sugerir vocês umas duas boas. Não são muito caras. A mais cara que hoje está no mercado custa $45, a mais barata 20, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Mas é necessário você aprender a usar uma concordância bíblica, porque vai te ajudar a localizar com muito mais rapidez. Olha, essa aí, irmão Zandro, essa aí, irmão Zandro. Irmão Zandro, me fotografa, por favor, por gentileza, e posta no grupo. Essa do irmão Zandro é a melhor concordância bíblica em língua portuguesa. É a melhor. Tem em torno de umas 8 no mercado de língua portuguesa. Essa aqui, irmão Zandro, chamada Concordância Bíblica Crescer. Ela é a melhor. Eu creio que ela está na faixa de $25 a $35, que eu já vi ela nessa faixa de $25 a $35. No Brasil, deve estar na base de R$100. Deve, eu não tenho em mente dos preços no Brasil, mas irmão Zandro vai fotografar, vai colocar lá no grupo, e vocês que estão no Brasil, como a Isadora, a irmã Daniele e o Mateus, se vocês conseguirem ter essa concordância, maravilha, maravilha, maravilha. Obrigado, irmão Zandro, Deus abençoe pela sua bondade e gentileza em nos ajudar, tá bom? Uma concordância bíblica. Eu também vou sugerir a vocês dicionários. Uma coisa é a concordância, que é a localização das palavras nos textos bíblicos. E os dicionários servem para você ter a explicação de certas palavras, termos que você lê na Bíblia, que você não vai encontrar. Por exemplo, entender mó. Quem já leu na Bíblia a palavra mó? Mó, não é mor, mó. Mó de azenha. Alguém já leu essa expressão na Bíblia? Mó de azenha. Ninguém leu isso na Bíblia? Rapaz, mó de azenha, pedra de moinho. Pedra de moinho. Tá? Tem muitas palavras na Bíblia que você lê e não entendem absolutamente nada. A importância de um bom dicionário. Eu também vou recomendar a vocês pelo menos 2 e vou postar um de graça, online, para vocês terem para já dar uma boa iniciativa de vocês se acostumarem a usar concordância e dicionário. Mas o que isso tem a ver com evangelismo ou evangelização? Tudo, porque isso vai te ajudar a ter as ferramentas nas mãos para usar corretamente o texto que você precisará para evangelizar. Gente, vamos terminando por aqui? A aula de hoje, eu acredito que valeu alguma coisinha, pelo menos desse tamaninho. Ou não valeu? Pequenininho. Valeu. Né? Pequenininho, para a glória do Senhor, nosso Deus. Gente, então, voltamos a nos encontrar na próxima quarta-feira? Não, na outra quarta-feira, dia 2 de março. Pastora Darlete, dia 1º, né? Que é uma terça-feira, né? Então, estamos agarradinhos, né? Se Deus quiser, com os alunos da terça-feira, dia 1º de março. Eu vou ficar com os alunos da quarta. A senhora vai ficar na quarta mesmo? Vou, porque eu já fiz compromisso na terça e na quinta. Então eu vou ter que mudar a senhora, então. Tem que mudar eu.
Isso. Eu vou tentar fazer a transferência do seu grupo da terça para a quarta. Então, a pastora Darlete desaparece do grupo da terça e aparece no grupo da quarta. Da quarta agora. Obrigada, então seja bem-vinda, pastora Darlete. Não sabia desse mistério agora não, tá? Então, a pastora Darlete agora é nossa. Só perdemos ela por arrebatamento. Em nome de Jesus. Na verdade, nós não perdemos. Nós vamos subir com a pastora Darlete. Vamos ganhar, né? Vamos ganhar junto, vamos subir. Gente, muito obrigado pelo esforço que todos vocês tiveram. Obrigado, irmão Wellington, irmã Núbia. Só faltou vocês ontem estarem aqui conosco, né? Pastor Júlio e toda a tropa da família Balduino que aqui na nossa casa. Foi lindo, né? Lindo. Só faltou vocês, mas não vai faltar oportunidade, não. Agosto de Deus está esperando vocês. Obrigado, irmã Jennifer, pelo seu esforço estar conosco. Lucas, maravilha, né? A unção do Mateus valeu na tua vida hoje. E, irmão Márcio, obrigado de coração pelo seu carinho, pela sua gentileza, pelo seu esforço. Irmã Luziane, irmão João Cavalcante, irmã Daniele, pastora Darlete, que é nossa, o casal 60, né? Zandro e Fernanda, obrigado, Deus abençoe. Mateus, obrigado. Irmã Lediane, irmã Márcia Perpétuo, né? O nome dela fala da eternidade, irmã Márcia não morre não, que ela é perpétua. Irmã Ivanil, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas, a vitória é sua, você sabe disso. Assinada e carimbada no nome de Jesus. Irmã Ângela Cristina Barros, né? A irmã Anja, irmã Irlani, hoje, infelizmente, por alguma circunstância ali, a vontade dela não apareceu no vídeo, mas aguardamos que na outra aula, no dia 2, nossa irmã Irlani possa estar visível para a nossa alegria. Vamos agradecer ao nosso Deus com uma palavra de oração, tá? Estejamos orando uns pelos outros. Aquele pedido que eu fiz a vocês, na medida do possível, ajudem a divulgar a nossa escola ou indicar a pessoas, e o Senhor estará providenciando a maneira de manter, né, de sustentar a Academia Bíblica Berea, como até aqui tem o feito. Vamos pedir a nossa pastora Darlete, que nos está dando a alegria de estar hoje transferida, né? Era uma circunstância, mas a circunstância agora virou um fato mais efetivo. O pastor Darlete, então, nos estará levando a Deus uma palavra de oração, tá? Nos despedindo e agradecendo pela aula de hoje. Pastora Darlete, orando em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, mais uma vez estamos na tua presença para te agradecer, Senhor, por esta escola tão linda e maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos concedeu de estar juntos para aprender, juntamente com o pastor Luiz Preste, nos ensinando, ó Deus. Muito obrigado pela direção que o Senhor tem me dado e a todos os alunos que estão junto aqui nesta escola. Obrigado por este estudo, que o Espírito Santo vem continuar nos dando sabedoria para entendermos cada dia mais a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Nós oramos um pelos outros, aqueles que estão em necessidade, Aleluia. Todos os alunos que estão em necessidade, Senhor, financeiramente, que o Senhor venha abrir as portas para eles, em nome de Pai. Jesus. Senhor, abençoa também o pedido que o pastor Luiz fez. Senhor, que o Senhor venha também continuar cuidando desta escola, cuidando da família dele da família dele, para que ele venha continuar, Senhor, nos ensinando, meu Deus. Eu sei que a providência vem do Senhor para a vida deles, ó Pai. É verdade, ó Deus. Envia muitos alunos, ó Deus. Eu sei que essa escola não vai parar, porque o Senhor não vai deixar parar, porque a porta que o Senhor abriu não vai fechar. Aleluia. Em nome de Jesus, que o pastor Luiz tenha abençoado muitas pessoas, muitos irmãos e pastores, ó Pai. Nós estamos querendo aprender de Ti mais e mais, tudo para a glória e honra do nome do Senhor. E nós abençoamos agora a família, o pastor Luiz e a família dele. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Nosso lema para fechar: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça
necessário que ele cresça. Que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. Eu que eu diminua. Que eu diminua. Mas a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Gente, Deus nos abençoe. Já estou sentindo saudade de vocês. 2 de março, estamos aqui de volta, se Deus quiser. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Ótima Deus semana. abençoe. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. A paz do Senhor. Amém. Paz.